Eu vou te bater, velha! Eu não me importo com a sua maldita fé! Ele batia e humilhava sua própria mãe idosa e cadeirante, mas a Virgem Maria o deu uma lição. Inscreva-se no canal e ative o sino. A periferia de uma cidade do interior paulista não tem nome nos mapas. Tem apenas moradias que se tocam como corpos em confissão, separadas por muros baixos onde o barro ainda respira. Nas manhãs, quando o sol atravessa as frestas entre os telhados de cerâmica, a luz não traz calor, traz apenas a lembrança de que outro dia começou, e para alguns, simplesmente continuar vivendo é carregar um peso demais. Na Rua das Mangueiras, número 42, vivia Cristiano. 42 anos de vida, mas o rosto parecia carregar outras vidas além da sua. Seus olhos tinham aquela opacidade particular dos homens que aprenderam a olhar mas deixaram de ver. Cristiano trabalhava em bares noturnos, retornando para casa quando a madrugada já estava velha, trazendo consigo cheiro de cerveja derramada, fumaça de cigarro e algo mais, uma amargura que não sai com água. Mas Cristiano não estava sozinho naquela casa. Compartilhava aquele espaço de paredes finas com Dona Neuza. Dona Neuza tinha 75 anos. Tinha também um corpo que havia parado de obedecê-la 3 anos atrás, quando um derrame a deixou cadeirante. Seus olhos ainda brilhavam, aquele brilho particular de quem viu a vida inteira em cores diferentes, mas seu corpo era agora um instrumento silencioso. Fala difícil, movimentos lentos, membranas que exigiam trocas frequentes, medicamentos que nunca acabavam de ser tomados na hora certa. Dona Neuza havia criado Cristiano sozinha. O pai dele havia partido cedo, deixando apenas a memória de um nome que ninguém mais pronunciava. Ela havia costurado durante 40 anos nos casarões das pessoas ricas da região, agulha após agulha, pontos microscópicos em vestidos de noiva, uniformes de empregada doméstica, cortinas que emoldurava a ganância alheia. Seus dedos ficaram deformados pela repetição. Suas costas se curvaram pela gravidade de uma vida inteira de sacrifício. Mas havia um sorriso, sempre havia um sorriso, quando Cristiano voltava da escola com uma nota boa, quando ele conquistava alguma coisa pequena e frágil que o fazia feliz. Aquele sorriso desapareceu da relação deles há muito tempo. Cristiano havia esquecido que aquela mulher era a razão pela qual ele existia com dignidade. Havia esquecido dos banhos que ela dava nele quando era criança, da boca queimada de febre que ela beijava para tentar aliviar. Havia esquecido das noites que ela trabalhou para pagar o material escolar, das noites que não dormiu porque ele estava doente. Tudo havia se transformado em uma única coisa dentro do peito de Cristiano: ressentimento. Porque, na verdade, Cristiano acreditava que merecia uma vida diferente. Uma vida sem compromissos, sem peso, sem a lembrança constante de que havia uma mulher idosa dentro daquele quarto pequeno, esperando que ele a ajudasse a se levantar, a se alimentar, a existir com uma mínima dignidade. Cristiano queria ser livre, e aquela mãe era o oposto da liberdade. Era a corrente. Era a prisão que ele nunca havia escolhido ocupar. Uma manhã comum, segunda-feira, o dia em que ninguém quer acordar, Dona Neuza tocou a campainha. Era uma campainha antiga, de som rouco, que ele havia instalado porque ela não conseguia sair da cama. O som ecoou pela casa, penetrante, exigente. Cristiano acordou com raiva já na garganta. Havia voltado do bar só poucas horas antes, e seu corpo exigia mais descanso. A campainha tocou novamente. E depois novamente. Ele não foi calmamente. Não foi com paciência. Cristiano entrou no quarto batendo a porta aberta contra a parede. Dona Neuza estava acordada, seus olhos assustados pelo tom de voz que havia ecoado. Ela tentava falar, mas as palavras saíam deformadas pelo derrame. Cris, ajuda. Mais uma vez, gritava Cristiano, os punhos fechados ao lado do corpo. Toda manhã, todo dia, toda noite. Você está bem? Está assim. Você só quer chamar atenção. Quer me impedir de ter um dia de paz sequer. Dona Neuza apontava para si mesma com a mão que conseguia mover. Ela estava molhada. A fralda havia vazado durante a noite, e ela guardava ajuda para se limpar, para trocar de roupa, para recuperar o mínimo de dignidade. Cristiano viu aquilo e, em vez de compaixão, sentiu nojo. Sentiu raiva de estar ali, naquele quarto que cheirava a doença e a abandono. Sentiu raiva de uma vida que, aos 42 anos, havia se resumido a cuidar de uma mãe velha que não conseguia nem ir ao banheiro sozinha. Você é um peso, disse ele. E as palavras saíram frias, cristalizadas, como se houvesse esperado anos para dizê-las em voz alta. Um peso que não consigo carregar mais. Dona Neuza recuou na cama.
Seu olhar mudou. Não de medo apenas, mas de incredulidade, aquela expressão de alguém que acaba de ouvir palavras que reescreve tudo aquilo que acreditava ser verdade. Cristiano a empurrou para fora da cama, não com toda a força que poderia usar, mas com força o suficiente. Dona Neuza caiu na cadeira de rodas com um som surdo, um gemido que ecoou pela casa pequena e silenciosa. Um gemido que atravessou as paredes finas e alcançou a casa ao lado, onde Dona Maria, a vizinha, parou de respirar por alguns segundos. Por que não morre logo? Continuou Cristiano, a voz tremendo de uma raiva que havia se fermentado durante anos. Você arruinou minha vida. Arruinou tudo. E agora você quer que eu sinta pena? Que eu dedique o resto dos meus dias a uma mulher que não consegue nem cuidar de si mesma? Dona Neuza não respondeu com palavras. Sua boca não conseguia. Respondeu com lágrimas que caíram silenciosamente pelo seu rosto, magoado não só no corpo que havia batido na cadeira, mas na alma que acabava de ser rasgada pelo seu próprio filho. Cristiano saiu do quarto batendo a porta com força suficiente para fazer as janelas vibrarem. Deixou Dona Neuza molhada, sozinha, tremendo, não só de frio, mas de uma confusão que enche o peito quando a pessoa que nos ama mais nos vê com desprezo. E ali, naquele instante, algo quebrou-se no universo. Uma mãe que havia rezado sua vida inteira, que havia oferecido cada gota de seu suor por um filho que agora considerava um fardo. Aquela mulher simplesmente se entregou à tristeza que não conseguia nem nomear. Seu corpo sacudia em silêncio. Seus olhos fixavam a porta fechada, esperando que ele voltasse e dissesse que tudo havia sido uma crueldade de madrugada, um momento de fraqueza. Ele não voltou. Cristiano saiu de casa e desapareceu nas ruas da periferia, deixando uma mãe que não conseguia nem pedir ajuda, que não conseguia nem se mover, que só conseguia chorar em silêncio enquanto o tempo passava e o dia avançava sobre ela como um predador lento. Mas o que viria depois? O que viria daquele choro, daquela oração que nasceria na noite seguinte, mudaria tudo. Os dias que seguiram aquela manhã não trouxeram alívio para ninguém. Trouxeram apenas a confirmação de que Cristiano havia escolhido descer mais fundo no poço escuro que havia cavado. A rotina transformou-se em tortura. Dona Neuza era alimentada, mas a comida era colocada fria sobre a mesa ao lado de sua cama, algumas vezes esquecida ali até ficar intragável. Os banhos viraram atos de brutalidade discreta. Pressa, água que queimava ou que congelava, mãos que tocavam o corpo dela como se tocassem uma coisa repugnante, um objeto que precisava ser limpo mas que deixava desgosto. As fraldas eram trocadas, sim, mas com raiva contida, com suspiros longos, com palavras murmuradas que Dona Neuza escutava mesmo quando fingia que não. Que vida de desgraça, ouvia ela, sussurrado enquanto Cristiano trocava o que precisava ser trocado. Que peso, que carga. Cristiano saía para trabalhar e voltava à tarde. Volta e meia, voltava bêbado, não visivelmente embriagado, mas com aquele tom de voz que mudava, aquela raiva que ecoava na escuridão. Quando Dona Neuza o chamava à noite, tocando a campainha com dedos que tremiam porque tinha medo de incomodá-lo, Cristiano fingia estar dormindo. Fingia não ouvir o som da campainha rouco atravessando as paredes da casa. Às vezes, o silêncio era tão profundo que Dona Neuza acreditava que talvez ele realmente não tivesse escutado. Outras vezes, ela escutava seus passos se afastando do quarto dela, indo para a cozinha, abrindo uma garrafa. E aquele som, o som de uma garrafa sendo aberta, era a resposta dele. A resposta era beber até conseguir não ouvir mais nada. A vizinhança inteira começou a sussurrar. Dona Maria, que morava na casa ao lado e que havia sido amiga de Dona Neuza por mais de 30 anos, ouvia tudo. Ouvia os gemidos que escapavam nas noites silenciosas. Ouvia os tons de voz que Cristiano usava quando estava com raiva. Uma tarde, encontrou Dona Neuza na cozinha. Conseguia se mover um pouco mais quando Cristiano não estava perto, e viu um hematoma escuro contornando seu olho esquerdo. O que aconteceu? Perguntou Dona Maria, e sua voz carregava aquela mistura de compaixão e horror que nasce quando a gente descobre que uma crueldade está acontecendo perto demais. Dona Neuza desviou o olhar. Caí, disse ela, mas a palavra saiu deformada, inconvincente. Só caí. Dona Neuza, começou Dona Maria, mas a verdade já estava ali, óbvia demais para ser ignorada. Cristiano havia perdido a paciência porque Dona Neuza derrubou um copo de suco, um copo pequeno, com um pouco de líquido que lhe restava, e ele havia levantado a mão e abatido no rosto, com força suficiente para deixar marcas. Força suficiente para cruzar uma linha que, uma vez cruzada, muda tudo. Mas ninguém interferia. A comunidade sussurrava, sim, mas sussurrava de longe. Ninguém queria conflito.
Ninguém queria se envolver em um drama que poderia virar contra eles. Ninguém queria uma briga na rua, um cristiano revoltado buscando vingança, a polícia sendo chamada. Então todos apenas olhavam para o lado quando cruzavam com ele, desviavam o olhar quando ele passava, deixavam Dona Neuza sozinha com sua crueldade silenciosa. E Cristiano, por sua vez, sentia aquela condenação silenciosa. Sentia nos olhares que desviavam, nas costas que se viravam, no jeito como as pessoas deixavam de cumprimentá-lo. E em vez de acordá-lo, em vez de fazê-lo reconsiderar, aquela rejeição da comunidade o tornava ainda mais agressivo. Era como se a culpa que ele não podia negar, porque era óbvia, era impossível de ignorar, o empurrasse para piores atos. Como se, tentando provar para si mesmo que sua mãe realmente merecia aquele desprezo, ele precisasse aprofundar ainda mais a crueldade. Era uma lógica distorcida, quebrada, a lógica de um homem que havia perdido o caminho para a própria humanidade. Havia noites em que Dona Neuza dormia em seu próprio abandono. Sua mente ainda era lúcida, e esse era talvez o maior tormento, mesmo que seu corpo fosse uma prisão imóvel. Ela acordava molhada e sozinha, incontinente, com o corpo inteiro ardendo de uma vergonha que nenhuma criança deveria sentir. E nessas noites, ela chorava. Chorava baixo, como quem tira sussurros de um lugar muito profundo. Rezava também. Rezava para uma mãe que havia morrido 20 anos atrás. Rezava para um marido que havia partido antes que Cristiano nascesse. Rezava para Deus, mas se Deus a estava escutando, não dava sinais. E então, uma noite, quando a solidão era tão profunda quanto um poço sem fundo, Dona Neuza começou a rezar para a Mãe de Deus. Mãe de Jesus, sussurrou ela, com a voz que lhe restava, aquela voz deformada pelo derrame que transformava cada palavra em um trabalho de pedra. Mãe de Jesus, eu não importo mais. Meu corpo não importa. Meu sofrimento não importa. Mas meu filho, Mãe Maria, meu filho está perdido. Cristiano dormia no outro quarto, e bebia sozinho, porque beber em frente a alguém era admitir a realidade, e beber sozinho era apenas estar sozinho. Ele bebia e fingia que aqueles sons não penetravam as paredes da casa. Fingia que aqueles sussurros de oração não alcançavam seu coração. Um coração que, na verdade, havia parado de bater há muito tempo. Havia muito tempo que ele havia morto para qualquer coisa que não fosse raiva. Mas enquanto Cristiano bebia em silêncio, Dona Neuza rezava de uma forma que poucas pessoas neste mundo sabem rezar. Ela não rezava por vingança. Não rezava para que Deus punisse seu filho. Rezava com a única força que ainda possuía, a força de uma mãe que ama sem condição, que continua amando mesmo quando está sendo destruída por aquele amor. Eu já aceitei meu sofrimento, continuou ela, os dedos tocando o terço que pendia de seu pescoço. Eu já sofri tudo aquilo que precisava sofrer. Mas ele não pode ficar assim. Ele não pode ir para a eternidade com esse coração fechado. Salva ele, Mãe de Jesus. Salva ele de si mesmo. Toca nele. Mostra para ele que ser filho é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Toca no coração dele, por favor. E naquela noite, enquanto a chuva caía leve do lado de fora, aquela chuva de outono que cheira a terra e afinais, algo ouviu aquela prece. Algo que estava além da compreensão de Cristiano, além do alcance de sua incredulidade, respondeu àquela oração de uma mãe que rezava por quem a estava machucando. E no silêncio profundo da madrugada, quando Dona Neuza finalmente adormeceu com as lágrimas ainda quentes no rosto, ela viu uma luz. Uma luz azul que atravessava as paredes, aquela luz que não era de nenhuma lâmpada ou vela que conhecemos. Naquele sono, que era mais que sono, era uma abertura para algo além. Ela viu uma mulher. Uma mulher com um manto azul tão profundo quanto o céu. E essa mulher se inclinou e tocou a testa de Dona Neuza com dedos que pareciam feitos inteiramente de misericórdia. Sua oração foi ouvida, filha. Sussurrou aquela voz que parecia ecoar de todas as alturas. Seu filho será tocado. Confie. Confie naquilo que você não consegue ver ainda. Confie. E Dona Neuza dormiu com paz naquela noite. Pela primeira vez em anos, dormiu sem medo. Porque algo havia mudado. Algo no universo havia se movido em resposta àquele choro de uma mãe que continuava amando apesar da crueldade. E em seu quarto, a poucas paredes de distância, Cristiano dormia normalmente, sem saber que sua vida estava prestes a ser destruída e reconstruída nos próximos dias. Porque o céu não dorme. E as mães que rezam, mesmo aquelas que estão sendo destruídas, suas orações não caem no vazio. A semana que se seguiu foi como um corredor escuro onde as paredes se fecham lentamente sobre você, e você só percebe que está sendo esmagado quando já é tarde demais.
Cristiano continuava com sua rotina de trabalho, saídas noturnas e retornos tarde da madrugada. Mas algo havia mudado no ar da casa, uma tensão que não era mais apenas a tensão comum do abandono, mas algo mais pesado, mais denso. Era como se o universo inteiro estivesse respirando junto, esperando. Dona Neuza, entretanto, começou a piorar. Não era apenas a fraqueza do corpo que se intensificava, era algo mais profundo. Começou a recusar comida. Quando Cristiano colocava o prato à sua frente, ela apenas virava o rosto para o lado, seus olhos fixando a parede como se ali houvesse uma porta para um mundo diferente. Bebida também rejeitava. O corpo dela, que já era frágil, começou a murchar ainda mais. Seus olhos ficaram ainda mais translúcidos, como vidro antigo que o tempo já havia desgastado. Os vizinhos notavam. Dona Maria passou pela casa uma tarde e viu Dona Neuza na janela, apenas sua cabeça visível, imóvel, como um retrato esquecido. Seus cabelos, que antes eram penteados com alguma dignidade nos dias em que Cristiano ainda oferecia aquele mínimo de cuidado, agora caíam despenteados sobre os ombros. Seu rosto havia se tornado um mapa de linhas profundas, como aqueles desertos que você vê em fotografias, áridos, ressecados, pedindo água. Dona Neuza está morrendo, disse Dona Maria para outras vizinhas, em tom baixo, aquele tom de quem fala sobre coisas que ninguém quer confirmar em voz alta. Ela está desistindo. E era verdade. Dona Neuza havia começado a desistir, não porque tivesse perdido a fé, mas porque havia compreendido que talvez aquela fosse sua hora. Talvez o sofrimento tivesse um limite, e ela havia finalmente chegado a ele. Suas orações mudaram. Deixaram de ser orações de súplica e passaram a ser orações de despedida. Se essa for minha hora, que assim seja, rezava ela em silêncio, as mãos tremendo enquanto tocava o terço. Mas Mãe de Jesus, quando eu chegar lá, você cuida dele? Você vela por meu filho? Porque ele ainda tem tempo. Ele ainda pode acordar. Cristiano, por sua vez, começou a sentir uma inquietude que não conseguia nomear. Não era culpa. Ainda não era culpa pura, porque a culpa exige autoconsciência, e Cristiano havia construído muros muito altos em torno de sua consciência. Mas era algo parecido. Era um incômodo. Era a sensação de que algo estava errado, profundamente errado, e que ele estava envolvido naquilo. Começou a trabalhar mais. Pedia turnos adicionais nos bares, ficava fora de casa por períodos ainda mais longos. Era como se fugir do espaço onde sua mãe existia fosse a forma de fugir da verdade de si mesmo. E quanto mais fugia, mais a raiva crescia, porque quanto mais fugia, mais a realidade o alcançava. Podia ver nos olhos das pessoas a condenação silenciosa. Podia escutar na rua comentários que sabia serem sobre ele. Uma noite, um cliente do bar em que trabalhava, um homem velho, de cabelos brancos, que Cristiano havia visto frequentar aquele lugar por anos, o chamou de lado. Seu pai era um homem bom, disse o velho, olhando diretamente para os olhos de Cristiano. Conheci ele. Conheci bem. E sua mãe? Sua mãe é uma santa. Não entendo como um filho de gente boa acaba virado desse jeito. Cristiano não respondeu. Apenas virou as costas e continuou limpando os copos com mais força do que era necessário. Mas aquelas palavras penetraram. Aquelas palavras travaram em seu peito como um espinho. Os dias passavam, e Dona Neuza definhava. Cristiano chegava em casa e podia ouvir a respiração dela, aquela respiração que havia ficado mais rasa, mais fraca. Podia escutar quando ela tentava se mover na cama, quando o corpo dela, que era quase só osso agora, tentava encontrar uma posição confortável e nunca conseguia. Podia escutar o silêncio entre esses movimentos, aquele silêncio que não é paz, mas é ausência de vontade. É quando alguém para de lutar. Uma noite, a última noite antes de tudo mudar, Cristiano passou pela porta do quarto de sua mãe. Ela estava acordada. Seus olhos brilhavam naquela escuridão, aquele brilho estranho das pessoas que já estão com o pé em outro mundo. Ela olhou. Não disse nada. Apenas olhou. E Cristiano sentiu aquele olhar atravessá-lo como uma agulha atravessa um tecido frágil. Aquele olhar que tinha compaixão por ele, compaixão pelo homem que ele havia se tornado. Aquele olhar que ainda amava. E era exatamente por isso que Cristiano não conseguia suportá-lo. Porque se ela ainda o amava, apesar de tudo, isso significava que ele era ainda pior do que imaginava. Significava que não havia desculpa. Cristiano desviou o rosto e seguiu para o quarto dele. Naquela noite, não bebeu. Apenas deitou-se na cama e escutou o silêncio da casa. O silêncio que grita mais que qualquer voz.
O silêncio que diz coisas que nenhuma palavra consegue dizer. E naquele silêncio, Cristiano começou a compreender, ainda que de forma tênue, ainda que sua mente resistisse, que ele estava destruindo não apenas uma mulher idosa, mas a coisa mais sagrada que um homem pode ter. Estava destruindo a própria chance de amar e ser amado. Mas era tarde para essa compreensão? Seria sempre tarde. Naquela mesma noite, em seu quarto, Dona Neuza rezava pela última vez antes da aparição que viria. Rezava com os olhos fechados, com a boca formando palavras que sua voz não conseguia mais produzir com clareza. Rezava tão profundamente que estava quase em outro lugar, quase fora daquele corpo que aprendia. Mãe de Jesus, sussurrou ela, e sua voz era como o vento que passa, quase imperceptível. Se eu partir, deixa ele aqui. Deixa ele ter chance. Porque o amor de um filho é sagrado, e o dele ainda está vivo, mesmo que ele não consiga ver. Mãe de Jesus, eu entrego ele para você. Eu não consigo mais carregar esse peso sozinha. E nesse ato de entrega, nesse momento em que uma mãe solta a mão de seu filho e coloca tudo nas mãos de uma mãe maior, algo mudou definitivamente no universo. O silêncio deixou de ser apenas silêncio. Tornou-se expectativa. Tornou-se a respiração dos céus antes de um milagre. Aquela noite, Dona Neuza dormiu. Mas antes de dormir, naquele momento suspenso entre a vigília e o sono, ela viu a luz novamente. A mesma luz azul de antes. Mas desta vez, a luz não apenas atravessava as paredes. Ela enchia todo o quarto, suave, não ofuscante, como se fosse feita do próprio éter da misericórdia. E então ela ouviu uma voz. Não uma voz como as vozes que conhecemos, aquelas que usam corda vocal, que usam ar, que necessitam de um corpo para existir. Era uma voz que ecoava não nos ouvidos, mas diretamente na alma. Era uma voz que soava como o som de água corrente em um riacho tranquilo, como o vento através das folhas de uma árvore muito antiga, como batida do coração de alguém que ama. Minha filha, disse a voz, e naquelas duas palavras estava contida uma ternura tão profunda que Dona Neuza sentiu seu corpo inteiro se dissolver. Sua oração subiu aos céus. E foi ouvida. Sua fé não estava errada. E o amor que você tem por seu filho, aquele amor que você não consegue nem nomear, esse amor é visto. É valorizado. É sagrado. Dona Neuza tentou falar, mas as lágrimas a impediam. Ela apenas sentia a presença, sentia o amor, sentia que algo havia mudado fundamentalmente na ordem das coisas. Seu filho ainda tem tempo, continuou a voz. Ele ainda pode despertar. Mas para isso, ele precisa ver. Ele precisa tocar a verdade com seu próprio coração. Por isso, uma aparição virá. Um chamado que ele não poderá ignorar. E então ele escolherá. A luz desapareceu lentamente, como uma vela sendo apagada com gentileza. Mas deixou algo para trás. Deixou uma paz que era real, que era tangível, que permanecia como um perfume no ar. Dona Neuza adormeceu com essa paz. E em seu sonho, estava em um lugar sem dor, em um lugar onde seu corpo era livre, onde ele se movia como se tivesse asas. E ela via seu filho, via Cristiano, e via que ele ainda tinha possibilidade de mudar. Ainda tinha chance de encontrar o caminho de volta para casa. Enquanto isso, do outro lado da casa, em seu quarto, Cristiano dormia de forma inquieta. Seus sonhos eram confusos, misturavam rostos, vozes, memórias que ele havia tentado enterrar. Dormia, mas não descansava. Seu corpo suava, seus músculos se tensionavam, seus olhos se moviam rapidamente sob as pálpebras fechadas. Era o sono de alguém cuja alma está pedindo ajuda. E então, por volta das 3 da madrugada, Cristiano acordou. Acordou com o coração acelerado, como se tivesse acordado de uma queda. Acordou com o suor empapando sua roupa e o lençol. Acordou com a sensação de que algo havia mudado no ar, de que as próprias paredes da casa exalavam uma energia diferente. Por alguns segundos, ele simplesmente respirou, tentando entender o que havia o acordado. E então, viu. À porta de seu quarto, perfilada contra a escuridão, havia uma figura de luz azul. Uma mulher. Ela usava um manto azul tão profundo quanto o céu noturno, mas com uma qualidade luminosa que não era de nenhuma cor que Cristiano conhecia. Seu rosto era suave, seus traços eram perfeitos não porque fossem comuns, mas porque refletiam uma perfeição interior que resplandecia para fora. Seus olhos tinham aquela qualidade de olhos que já viram tudo, que entendem tudo, que amam tudo, até mesmo o que é difícil de amar. Cristiano tentou gritar, tentou se mover, mas seu corpo não obedecia.
Era como se estivesse paralisado, não pelo medo, mas por algo maior que o medo. Era como se estivesse diante de uma verdade tão absoluta que seu corpo reconhecia a necessidade de se render. Cristiano, disse a mulher, e seu nome, pronunciado por aquela voz, era a coisa mais importante que ele havia escutado em toda a sua vida. Era como se seu próprio nome, naquele momento, englobasse toda a sua história, toda a sua dor, toda a sua capacidade de mudar. Cristiano abriu a boca. Nada saiu. Seu coração se tornou um cárcere, continuou a mulher, e era a Virgem Maria, aquela que Cristiano havia escutado falar em igrejas durante a infância, aquela que sua mãe rezava em silêncio. Um cárcere de raiva, de desprezo, de ingratidão. E aquela que vos amou até o limite do amor, aquela que se ofereceu inteira para você existir, aquela que sacrificou tudo, ela está morrendo não pela enfermidade do corpo, mas pela enfermidade de sua indiferença. Cristiano sentiu as primeiras lágrimas, aquelas lágrimas que são puro choque, puro reconhecimento de verdade. Você tem uma escolha, disse Maria, e agora ela se aproximava lentamente, e sua aproximação era como o amanhecer chegando após uma noite infinita. Pode permanecer nesta morte enquanto vive. Pode continuar neste cárcere que você mesmo construiu com suas mãos. Ou pode descer às profundezas daquilo que você se tornou e ali encontrar a redenção que ainda lhe aguarda. Porque o amor de uma mãe é mais forte que qualquer pecado do filho. Cristiano sentia seu corpo sendo preenchido por uma emoção que não conseguia nomear. Era como se todas as emoções que ele havia guardado, comprimido, negado durante anos, estivessem explodindo de uma só vez dentro dele. Eu venho porque ela rezou por você, continuou Maria, estendendo uma mão que não tocava mas que Cristiano sentia. Sentia como se tocasse a essência mesma de seu ser. Porque no momento em que sua mãe entregou você nas mãos do Pai, no momento em que ela soltou o peso que a estava destruindo, naquele momento, você se tornou responsabilidade também minha. E eu venho buscar você. Venho mostrar. E então você escolhe. E no exato momento em que a mão de Maria chegou perto, antes mesmo de tocar, Cristiano caiu de joelhos. Caiu e começou a chorar. E não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de alguém que finalmente está acordando. A luz azul preenchia todo o quarto. E naquela luz, algo morria dentro de Cristiano, algo que o aprisionava, e algo novo começava a nascer. Mas o maior teste ainda estava por vir. Quando a luz azul desapareceu, Cristiano acordou. Mas não acordou como se acordasse de um sonho. Aquele tipo de acordar onde você percebe lentamente que estava dormindo, onde a realidade volta gradualmente. Acordou como se despertasse de um estado de morte. De repente. Completamente. Com cada célula de seu corpo gritando que algo havia mudado. A cama estava encharcada. Seu corpo inteiro suava. Suava como se tivesse passado por um combate físico, como se tivesse corrido por horas, como se tivesse chorado toda uma vida em poucos minutos. Sua mão estava na altura do peito, onde o coração batia acelerado, descompassado, como se estivesse aprendendo a bater novamente. Cristiano se sentou na beira da cama. Ficou imóvel por alguns minutos, minutos que pareciam horas, apenas respirando, apenas processando, apenas aceitando que aquilo havia sido real. Não era possível que tivesse sido real, mas era. Levantou-se com as pernas fracas. Caminhou até a janela e olhou para fora. A noite estava ainda profunda. Aquele tipo de noite que existe apenas nas madrugadas entre 2 e 4 da manhã, quando até o tempo parece suspenso. As ruas da periferia estavam vazias. As casas ao redor estavam dormindo. Tudo parecia normal. Mas nada era normal. Cristiano sabia isso. Seu corpo sabia isso. Sua alma sabia isso. Ficou ali, olhando para a rua vazia, e uma emoção começou a tomar conta dele. Uma emoção que era metade pavor, metade esperança. O pavor de ter visto algo que não deveria ter visto, de ter sido tocado por algo que estava além da compreensão. A esperança de que talvez, apenas talvez, houvesse ainda um caminho de volta. Um caminho que levasse para fora daquele cárcere de raiva que ele havia construído. Ficou acordado até o amanhecer. Não voltou para a cama. Apenas sentou-se ali, na cadeira antiga do quarto, e esperou. Esperou que o sol nascesse. Esperou que a noite terminasse. Esperou que algo fizesse sentido dentro de um mundo que havia parado de fazer sentido há muito tempo. Enquanto isso, do outro lado da casa, Dona Neuza acordava também. Mas ela acordava diferente. Acordava com uma paz que era visível. Visível na forma como seu rosto se relaxava, como se a dor tivesse finalmente a permissão de partir. Ela havia dormido a noite inteira sem acordar gritando,
sem acordar com pânico. Havia dormido como criança dorme, completamente, profundamente, segura. E quando acordou, a primeira coisa que fez foi orar. Rezou em silêncio, com o terço entre os dedos deformados. Rezou com uma gratidão que era quase insuportável. Porque ela sentia com uma certeza que não necessitava de provas, que algo havia acontecido com seu filho, que ele havia sido tocado, que ele havia finalmente visto. Obrigada, Mãe de Jesus, sussurrou ela, e sua voz, que havia estado tão fraca, parecia um pouco mais forte. Obrigada por ele. Obrigada por não o deixar sozinho. Agora confio que você vai guiar ele. A casa inteira parecia estar em silêncio especial, aquele silêncio que precede as grandes mudanças. Era como se o próprio ar estivesse respirando junto com eles, esperando. Cristiano saiu do quarto quando o sol estava começando a nascer, aquele nascer de sol que pinta o céu de cores que parecem irreais, que parecem promessas. Ele se movimentava devagar, como alguém que está acordando dentro de um sonho e teme que qualquer movimento rápido desfaça a ilusão. Passou pela cozinha, passou pela sala, e chegou à porta do quarto de sua mãe. Ficou ali, de pé, simplesmente olhando para aquela porta fechada. Sentia o coração bater com força. Sentia medo, um medo puro, genuíno, de abrir aquela porta e encontrar sua mãe. Porque abrir aquela porta significava enfrentar o que havia feito. Significava estar diante do rosto dela, daquela pessoa que ele havia machucado, e ter que aceitar que havia sido capaz daquilo. Colocou a mão na maçaneta. E no momento em que ia abrir, ouviu um som. Um som suave, quase imperceptível, o som de um sino distante, como aqueles sinos que tocam nas igrejas ao amanhecer. Mas não havia sino na casa. E fora da casa, a rua estava silenciosa. Cristiano pausou. O som continuou. Aquele som que não era som, que era mais como uma vibração que atravessava o ar, que atravessava as paredes, que alcançava diretamente o coração. Era como se as próprias dimensões estivessem tocando um instrumento que não conseguia nomear. E junto com o som, veio um perfume. Um perfume de rosas, mas não de rosas comuns, rosas que você compra em floristas. Era o perfume de rosas colhidas em um jardim que não existe neste mundo, um jardim de um lugar onde as flores nunca morrem, onde o perfume é feito de pureza e de amor consolidado. Cristiano inalou aquele perfume. E com cada inalação, sentia seu corpo se dissolver um pouco mais, dissolver em rendição, em aceitação, em abertura para algo maior que ele. Abriu a porta do quarto. Dona Neuza estava acordada, sentada na cama, olhando para a porta como se tivesse estado esperando por ele. Seus olhos brilhavam, não de febre, mas de uma luz interior que vinha de um lugar sagrado. Cristiano entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. E naquele quarto pequeno, com as paredes desbotadas, com um cheiro que era mistura de remédio e de humanidade, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Cristiano não conseguia falar. Não conseguia encontrar palavras que fizessem sentido. Apenas se moveu em direção à mãe, como um homem que está caminhando através de um lugar sagrado, como um homem que sabe que cada passo é importante demais para ser desperdiçado em pressa. Dona Neuza o observava. Observava com aqueles olhos que já haviam visto tudo, que haviam sofrido tudo, que haviam amado tudo. Seus olhos magoados, mas ainda capazes de amar. Mãe, começou Cristiano, e sua voz tremia como folha em tempestade. Mãe, eu... Mas ele não conseguiu terminar. Porque naquele exato momento, a luz voltou. Não era tão dramática quanto da noite anterior. Era mais sutil, mais natural, como se o próprio amanhecer tivesse se infiltrado pelo quarto de uma forma especial, tocando cada coisa com um dourado que era quase tangível. A Virgem Maria estava ali, em pé ao lado da cama de Dona Neuza, mas diferente. Agora ela não estava apenas para Cristiano. Estava para ambos. Sua presença preenchia aquele espaço pequeno com uma magnitude que não necessitava de tamanho. Meus filhos, disse Maria, e sua voz era como aquela voz que você ouve em sonhos, que é todas as vozes que já amaram você condensadas em uma única voz. Vocês dois estão aqui, juntos, por primeira vez de verdade. Por primeira vez, o filho consegue olhar para a mãe sem raiva. E a mãe consegue olhar para o filho sem dor. Cristiano caiu de joelhos. Literalmente caiu, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Não mereço, murmurou ele, e as palavras saíam quebradas, deformadas pelo choro que começava. Não mereço estar aqui. Não mereço estar perto dela. Maria se inclinou, não com movimento de corpo, mas com presença,
e seu olhar tocou Cristiano. Tocou como mão toca. Tocou como luz toca a escuridão. Ninguém merece o amor de uma mãe, disse ela. Ninguém merece a misericórdia. Mas o amor não é sobre merecer. É sobre dar. É sobre oferecer apesar de tudo. É sobre amar porque amar é a única coisa real neste mundo. E sua mãe? Sua mãe sabe disso melhor que qualquer pessoa que jamais viveu. Dona Neuza começou a chorar também. Mas seus choros eram diferentes dos de Cristiano. Seus choros eram de alívio. Alívio de que ele finalmente estava acordando. Alívio de que o amor que ela havia colocado em cada oração estava sendo ouvido. Cristiano, continuou Maria, agora se dirigindo diretamente ao filho. Você vê essa mulher aqui? Você vê realmente? Não vê um peso. Não vê um fardo. Vê uma mulher que lavou seus pés quando você era criança. Vê uma mulher que deu seu pão para você comer quando ela mesma estava faminta. Vê uma mulher que rezou por você cada noite, durante décadas, mesmo quando você se esqueceu dela. Cristiano levantou os olhos. E foi naquele momento que a verdade o atingiu, não como informação, mas como experiência sensorial completa. Viu sua mãe como se a visse pela primeira vez. Realmente a visse. Viu não apenas o corpo decrépito, mas a alma. Aquela alma que brilhava através de seus olhos como luz através de vidro antigo. Viu a beleza dela. Aquela beleza que vem de uma vida dedicada ao amor. Aquela beleza que nasce do sacrifício sincero. Você conheceu o caminho da crueldade, disse Maria, e agora sua voz tinha uma firmeza que era feita de compaixão. Desceu profundo nele. Mas ainda há tempo para conhecer o caminho do amor. Ainda há tempo para aprender que ser filho, verdadeiramente filho, é a graça maior que um homem pode receber. Porque um filho que ama sua mãe, um filho que cuida daquele que o deu à luz, um filho que oferece seu tempo quando o tempo é a coisa mais valiosa que possui, esse filho entende o que significa ser humano de verdade. A luz ao redor de Maria intensificou-se. Você será tocado agora, continuou ela. Você verá. Você entenderá. E então você escolherá novamente, mas desta vez, você escolherá diferente. Maria se virou para Dona Neuza. Minha filha amada, disse, e havia tanta ternura naquelas palavras que parecia impossível que o universo pudesse conter tanta ternura. Seu sofrimento não foi em vão. Sua oração subiu aos céus como incenso. E seu filho vai aprender que amar é a única religião verdadeira, que cuidar é a única prece que importa, que estar perto quando alguém precisa é estar na presença de Deus. Dona Neuza não conseguia nem respirar. Você vai viver, continuou Maria. Você vai viver para ver seu filho mudar. Você vai viver para colher os frutos daquilo que você plantou com tanta paciência. Porque a fé de uma mãe não é em vão. A fé nunca é em vão. E então, Maria olhou novamente para Cristiano. Agora, disse ela, estendendo aquela mão que não era de carne, mas que era mais real que qualquer coisa que Cristiano já havia tocado. Agora você vai ver o que você fez. Você vai entender o que você desperdiçou. Você vai conhecer a profundidade daquilo em que você se tornou. Mas também vai conhecer o caminho de volta. Como? Perguntou Cristiano, sua voz quase inaudível. Através das memórias, respondeu Maria. Através do seu próprio coração. Através das visões que você está prestes a receber. Você descerá tão fundo na verdade de quem você foi que tocará o fundo daquele poço. E ali, na escuridão completa, você encontrará uma luz. A luz da escolha. A luz de que ainda é possível amar. Que ainda é possível ser salvo. E naquele momento, Cristiano sentiu que algo havia mudado em seu peito. Não fisicamente, mas espiritualmente, havia mudado. Era como se aquele cárcere que Maria havia mencionado começasse a se abrir. Era como se as portas da prisão que ele havia construído para si mesmo começassem a render, a se afrouxar. A luz começou a diminuir. Maria desapareceu, não de repente, mas gradualmente, como uma imagem que desaparece quando você fecha os olhos lentamente. Mas deixou algo para trás. Deixou uma presença. Uma presença que permanecia no quarto, que permanecia em cada parede, que permanecia no ar. Deixou esperança. Cristiano permaneceu de joelhos por muito tempo. Dona Neuza estendeu uma mão trêmula em sua direção. Aquela mão que havia sido machucada por ele, que havia sofrido porque ele era raiva e desprezo encarnados. E ele tomou aquela mão. Apenas tomou. Apenas segurou. E choraram juntos. Choraram porque a verdade havia finalmente descido e os tocado. Choraram porque o milagre não era a cura do corpo de Dona Neuza.
O milagre era que Cristiano havia finalmente começado a morrer para si mesmo e a nascer para o amor. Fora da casa, o amanhecer havia se tornado dia. As pessoas começavam a se mover nas ruas. A vida continuava. Mas dentro daquele quarto, algo havia sido transformado. E nada nunca seria mais o mesmo. Cristiano ainda estava de joelhos, segurando a mão de sua mãe, quando começou. Começou como um formigamento nas têmporas. Depois, como peso descendo pela espinha. E então, de repente, imagens tomaram conta de sua mente. Viu-se com 5 anos. Sua mãe costurando, seus dedos se movimentando rápido. Quando disse que tinha fome, ela deixou seu prato quase vazio para encher o dele. Você está crescendo, disse ela, beijando sua cabeça. Com 8 anos. Uma lista de material escolar. Dona Neuza vendendo seu relógio, aquele relógio que seu avô havia lhe dado, para comprá-lo. Seu relógio. Sua história. Via noites em que ficou doente. Sua mãe ao seu lado o tempo inteiro, rezando, pagando médicos que não podia pagar. Via cada sacrifício invisível. Via cada refeição menor para que ele comesse mais. E depois, via o presente. Via a si mesmo empurrando aquela mulher. Via-se gritando: você arruinou minha vida, para alguém cuja vida inteira havia sido uma oração pela sua existência. Via Dona Neuza sozinha, chorando, definhando porque havia perdido a vontade de viver. Então veio a visão mais terrível. Viu-se 5 anos no futuro. Sozinho em um apartamento. Dona Neuza havia partido. Ele estava bebendo sozinho. Seu rosto havia envelhecido décadas em poucos anos. Seus olhos eram vazios. Completamente vazios. E então, viu a eternidade, não como punição divina, mas como consciência infinita do que havia perdido. Do que havia desperdiçado. Da chance de amar que havia deixado cair no pó. A dor era insuportável. Cristiano queria gritar. Mas as visões continuavam, implacáveis. Mostrava verdades que ele não podia mais negar. Mostrava a profundidade de sua crueldade e a profundidade de seu arrependimento. Quando as imagens finalmente pararam, Cristiano estava de volta ao quarto. Seus olhos se abriram. Dona Neuza ainda estava ali, sua mão ainda na sua, tremendo. E ele compreendia, finalmente, completamente, o que havia feito. Mãe, começou ele, e sua voz não era mais a voz de um homem. Era a voz de uma criança que finalmente compreendia. Me desculpa. Me desculpa por tudo. Me desculpa por ter desperdiçado anos. Me desculpa por ter odiado você. Dona Neuza não respondeu com palavras. Respondeu apertando a mão de seu filho. E aquele aperto era perdão. Era aceitação. Era confirmação de que o milagre estava acontecendo. Se essa história tocou seu coração, talvez esse seja o momento de escrever amém nos comentários. Às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava que precisava. Cristiano permaneceu ali, naquele quarto, pelo resto do dia. Não comeu. Não bebeu. Apenas ficou perto de sua mãe, segurando sua mão, deixando as lágrimas caírem livremente, aquelas lágrimas que limpam, que curam, que transformam. À tarde, saiu do quarto apenas uma vez. Olhou no espelho do corredor e não reconheceu a si mesmo. Seu rosto havia se transformado. Havia algo nos olhos que era completamente diferente. Era como se aquele homem raivoso, fechado, endurecido, tivesse começado a derreter. Quando voltou para o quarto, levava um copo de água. Ajudou a mãe a beber com gentileza. E naquele ato simples, de levantar um copo até os lábios de alguém, de garantir que ela conseguisse beber sem derramar, de esperar pacientemente, havia toda uma redenção. À noite, fez algo que não havia feito em anos. Ligou para o trabalho. Vou precisar de algumas semanas, disse ele. Tenho uma emergência familiar. Entendo se precisarem de alguém para me substituir. Mas preciso estar aqui agora. O gerente ficou em silêncio. Depois respondeu: tudo bem. Cuida da sua mãe. O trabalho fica aqui se você quiser voltar. Cristiano desligou o telefone. E sentiu um peso sair de seus ombros. Havia escolhido sua mãe. Naquela noite, dormiu no chão do quarto dela. Colocou um colchão antigo na lateral da cama e dormiu ali, para que Dona Neuza soubesse que ele estava perto. E quando ela acordou na madrugada, assustada, confusa como acontece com pessoas idosas, lá estava ele, acordando também, ajudando-a, confortando-a. Estou aqui, mãe, sussurrou ele. Não vou mais deixar você sozinha.
Os dias que se seguiram foram de uma ternura que Cristiano nunca havia sentido. Aprendeu a dar um banho com gentileza. Aprendeu a trocar uma fralda com paciência. Aprendeu a cozinhar comida que sua mãe conseguisse comer. E enquanto cozinhava, conversava. Contava histórias. Ouvia histórias. Uma noite, enquanto Dona Neuza dormia, Cristiano se ajoelhou ao lado de sua cama. E rezou. Rezou com as palavras que aprenderá quando criança. E rezou com palavras novas, palavras que saíam do seu próprio coração. Mãe de Jesus, obrigada por vir. Obrigada por me tocar. Obrigada por não deixar meu coração morrer completamente. Eu prometo que vou ser melhor. Que vou amar ela como merece ser amada. Que vou tentar recuperar aquilo que roubei dela. Quando terminou de rezar, havia paz em seu coração. Não era a paz da ignorância, era a paz da aceitação. Era a paz de conhecer a profundidade de sua crueldade e decidir, apesar disso, ser diferente. A luz azul voltou apenas uma vez naquele período. Apareceu brevemente no quarto onde ele dormia. E quando desapareceu, deixou um perfume, aquele perfume de rosas de um jardim que não existe neste mundo. Cristiano acordou com aquele perfume preenchendo suas narinas. E soube que havia sido perdoado. Não por sua mãe apenas. Ela o havia perdoado desde o momento em que o viu caindo de joelhos. Havia sido perdoado pela própria misericórdia. E com aquele perdão, veio uma responsabilidade. Agora ele precisava viver de uma forma que honrasse aquele perdão. As semanas passaram. Depois os meses. Cristiano começou pequeno. Pediu desculpas formais a Dona Maria, a vizinha. Buscou trabalho diurno que lhe permitisse estar com a mãe à tarde. Cada gesto era um degrau subindo de um abismo. Voltou à igreja. Na confissão, o padre escutou cada crueldade nomeada, cada negligência confessada. Quando terminou, o padre disse apenas: arrependimento não é apenas pedir perdão. É mudar de direção. Você está fazendo isso? Estou tentando, respondeu Cristiano. Todos os dias. Com o tempo, economizou para melhorar o quarto da mãe. Conseguiu uma cama melhor, uma cadeira de rodas nova. Medicamentos que faltavam. Frutas frescas. Uma tarde, aproximadamente um mês depois da aparição, Dona Neuza começou a rir. Rir. O que é? Perguntou Cristiano. Você, disse ela, sua fala ainda lenta mas compreensível. Você é meu filho de novo. O corpo de Dona Neuza também respondeu. Começou a falar melhor, a mover-se com mais facilidade. Não era cura total, era mais que isso. Era a resposta de um corpo que finalmente estava sendo amado. Os vizinhos notaram a transformação. Começaram a ver Cristiano levando a mãe ao parque, apoiando-a gentilmente, dedicado completamente. E começaram a sussurrar diferente agora, com admiração contida em vez de condenação. Uma noite, quase 3 meses após a aparição, enquanto sua mãe dormia profundamente, Cristiano se deu conta. Aquilo não havia sido apenas um milagre para ele. Havia sido um milagre também para sua mãe. Havia sido o retorno de um filho. 1 ano depois. A casa havia mudado. Havia leveza ali que não existia antes. Flores em um vaso. Ordem. Cuidado. Luz pura atravessando janelas limpas. Dona Neuza agora caminha com um andador, ainda com dificuldades, mas caminha. Seus olhos mantêm aquele brilho. Sua fala é clara. E seu sorriso é permanente, como se tivesse finalmente permissão para estar feliz. Cristiano continua trabalhando durante o dia. Continua cuidando à tarde. Continua rezando à noite. Mas a transformação não parou em um único coração. Começou a trabalhar como voluntário, ajudando outros filhos a cuidar de pais idosos. Oferecia suas histórias, porque sentia a obrigação de contar. Uma manhã, Dona Neuza pediu para sair. Vamos à missa, disse ela. Quero agradecer. Quero que todos vejam. Cristiano a preparou cuidadosamente. Escolheu uma roupa limpa, penteou seus cabelos com gentileza, ajudou-a na cadeira de rodas. Juntos, foram para a igreja. Quando entraram, o lugar inteiro virou para ver. Viram Cristiano empurrando a cadeira da mãe com reverência. Viram Dona Neuza com dignidade, com os olhos brilhando, com uma paz visível como aura. Depois da missa, pessoas se aproximaram. Pediam bênção de Dona Neuza. Cumprimentavam Cristiano com novo respeito. Uma amiga idosa de Dona Neuza abraçou. Seu filho é um homem novo. Como foi que conseguiu?
Dona Neuza apenas apertou a mão de Cristiano. E aquele aperto era a resposta. Era a resposta de que o milagre não havia sido feito por Cristiano sozinho. Havia sido feito pelo amor. Os meses continuaram. Pequenas vitórias. Passeios. A fala melhorando mais. O corpo respondendo. E em cada momento, duas pessoas vivendo o que significa ser completamente presentes uma para a outra. Uma noite, quase 2 anos após a aparição, enquanto Cristiano colocava a mãe para dormir, Dona Neuza estendeu uma mão trêmula ao seu rosto. Eu te perdoei no dia que você caiu de joelhos no meu quarto, disse ela. Mas mais importante, você se perdoou também. E isso é o que importa. Cristiano apertou a mão dela contra seu rosto. Naquela noite, quando Dona Neuza dormiu, ele sentou-se na varanda. Olhou para a rua da periferia, aquela rua que havia presenciado sua queda e seu renascimento. E viu a luz azul novamente. Apareceu brevemente, apenas o suficiente para que Cristiano soubesse que estava sendo abençoado. E depois, desapareceu. Cristiano finalmente havia chegado em casa. Não era a casa física. Era a casa dentro de si. Era o lugar onde você se ama o suficiente para poder amar outras pessoas. 2 anos se passaram desde aquela madrugada em que a Virgem Maria apareceu. Dona Neuza agora caminha com um andador. Seus olhos mantêm aquele brilho. Seu sorriso é permanente. Cristiano continua trabalhando durante o dia e cuidando à tarde. Continua sendo um homem transformado. Mas a transformação não parou ali. Começou a trabalhar como voluntário, ajudando outros. Oferecia suas histórias porque sabia que em alguma casa da periferia havia outro filho cheio de raiva. Outro filho desperdiçando os últimos anos com aquele que o amava. A comunidade inteira sentia a mudança. Era a qualidade da presença de Cristiano. Era o jeito como tratava as pessoas. Era a humildade que carregava. Era a verdade vibrante de um homem que havia sido tocado por algo maior que si mesmo. A história deles começou a ser contada. Dona Maria a contava para vizinhas. O padre a contava do púlpito. Virou história de transformação. História de que nenhuma crueldade é final, que nenhum coração é irrecuperável, que arrependimento genuíno muda tudo. Qual era o coração daquela história? Era isto, que o amor de uma mãe é sagrado. É a força mais poderosa que existe neste mundo. É mais forte que raiva. É mais forte que desprezo. E quando aquele amor se oferece em oração, quando aquele amor reza pelas pessoas que o machucam, naquele momento, algo cósmico se move. A redenção se torna possível. Deus não nega perdão àquele que se arrepende genuinamente. Uma mãe nunca deixa de amar seu filho. Nunca. Cristiano aprendeu isso perdendo quase tudo antes de compreender o valor daquilo que tinha. Mas aprendeu. E viveu honrando aquele aprendizado. Existe uma paz especial naqueles que foram realmente perdidos e foram encontrados. Cristiano carregava aquela paz. E ele era testemunho vivo de que nenhuma situação é tão escura que a luz não possa penetrá-la. A Virgem Maria, aquela mãe de mães, havia descido e tocado um homem raivoso. Havia escolhido aparecer com compaixão firme. Havia escolhido mostrar, em vez de punir. E aquele gesto havia mudado tudo. Se essa história tocou seu coração, escreva amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que ainda há tempo. Que ainda é possível ser amado apesar de tudo. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé e transformação. Histórias que lembram a gente que sempre há uma mãe rezando por nós nos momentos em que mais duvidamos. E se você está cheio de raiva agora, se você é cristiano em sua própria história, saiba que não é tarde. Ainda há tempo. Ainda há possibilidade de mudança. Abra seu coração. Peça ajuda. Reze. Porque alguém sempre está escutando. A paz de Maria esteja com você.